Olá, sejam todos bem-vindos ao programa Algo a Mais de hoje e vamos continuar um assunto que iniciamos e ele precisou da segunda parte. Nós vamos falar sobre nosso lugar na vida amorosa, aqui com a Fernanda do Prana, com a Rosângela Matos do Descomplicando Relações e a nossa parte 2. E com certeza um papo bem importante para quem já acompanhou, quem não acompanhou, volta lá e procura nosso conteúdo. E hoje nós vamos finalizar esse nosso papo que é bem especial. Então fica conosco, o programa Algo a Mais está no ar. Mas antes, gostaria de agradecer novamente a todos os nossos patrocinadores que fazem com que este programa aconteça. A Pedras Andretta, excelência em acabamentos para uma entrega com satisfação. Supermercados Lorenzetti, o endereço das melhores compras. Casa Gamba, especialistas em você. Restaurante e Cantina Mascaron, gastronomia caseira e um cenário que conta histórias. Lojas Regla, viva novos caminhos. Acumon, método de estudo para desenvolvimento máximo do aluno. A Fler Paralisson Pinheiro, florista aqui em Nova Prata. Ao Prana Energia Vital, levando terapias para a tua vida. A Clínica de Saúde Estética Fabielle Espanhol. E a Ótica Vem Ver, há 20 anos, cuidando de você. E agora aqui com as meninas, sejam muito bem-vindas, Fer, Rosângela, mais um programa, né? A gente fez um programa bem especial, nossa primeira parte, agora na segunda parte. E é bem importante, Fer, a gente seguir com esse assunto, porque quando a gente vê as dinâmicas familiares, elas afetam diretamente no nosso lugar na vida amorosa. Sim, e da sequência, né? Eu gosto de falar, Rô também, tu também. E aí, um raciocínio que o pessoal de casa vai montando. Então, gravamos um pouquinho mais, né? Obrigada, Conecta, que assim fizemos 2 partes desse programa. Que bom, quem não assistiu, né? Que assista lá, porque é amplo, né? Quando a gente começa a falar sobre isso e perceber quantas coisas tem e que uma vai levando a outra e que a gente vai conseguindo montar, né? E nos tornarmos conscientes dessas dinâmicas. Isso é o mais interessante. E na prática, né? Muitas pessoas perguntam, tá, mas e na prática? Vou lá, faço uma constelação, vou fazer uma consultoria com a Rô, né? Enfim, e como eu faço isso na vida real? É um convite, então, que essa segunda parte, né, o programa de hoje, a gente possa perceber o quanto nossos movimentos, nossos olhares, eles já estão trazendo algo. Que a gente esteja aberto para ver, né? Porque o amor cego, nossa, estava embaixo do meu olho, eu não via. Né? O amor cego não nos permite. Então, para que a gente possa respirar fundo, abrir nossos olhos e perceber, né? Nosso lugar na mesa, nosso lugar na hora de dormir, nosso movimento com filhos, né? Como acontece esse fluir? Porque existe uma hierarquia, existe um movimento. Dentro das constelações, e aí eu digo, falávamos aqui no intervalo, né? Uma fotografia do WhatsApp, né? Ou fotografias que nós temos pela casa. Muitas pessoas falam, veio constelar, olhou para os filhos não nascidos, né? Ou para um irmão que não nasceu. Simbolizar isso, né? Tem uma série, quem não assistiu e sentiu de assistir na Netflix, que é uma nova mulher. Em um dos episódios, o casal, né, que tentou novamente reatar uma relação, eles tinham rompido por um aborto que eles tiveram, né, e eles depois num futuro próximo se reencontraram e foram simbolizar o plantio, né, de uma árvore, simbolizando aquele filho que por alguma razão não pôde nascer. Então, fotos dentro de casa, né, existem várias crenças de linhas. Como nós finalizamos o programa anterior sobre casamento e o enforcar ou jogar o buquê, né? Mas dentro de casa, algumas pessoas, não é bom ter foto de mortos. Então, sempre, né, o pessoal de casa olhando para a sua verdade e o que não fere, né? Mas simbolizar, né? Simbolizar, aqui tem a minha família, aqui tem nossos filhos.
Esse movimento traz uma exclusão, né? E aqueles que não nasceram, cadê o lugar deles? Então, simbolizar com, às vezes, objetos, ou para aqueles que nasceram e tiveram mortes precoces, dar um lugar para essa foto, né, junto com as fotos de família. Isso é algo muito importante. A ordem entre os irmãos. Né? Muitas pessoas que não sabem o seu lugar. Tá? Vou para o mundo, me realizo financeiramente, tenho um bom relacionamento, mas aqui dentro parece que eu não sinto o meu lugar. Parece que eu não vivo a minha vida. Às vezes pode estar relacionado ao seu lugar entre os irmãos. Pessoas que se sentem excluídas. Então isso tudo tem movimento, né? Os livros de Bert Hellinger trazem o posicionamento, o movimento de ordem, né? Que vem da direita para a esquerda, o posicionamento na mesa, no dormir, né? A disposição da casa. E aí tem várias linhas de filosofias que fazem, mas o convite é dessa percepção. Aí vou passar a bola lá para a Rô, já levando para uma pergunta, né? O primeiro beijo da casa de quem é? Quando o pai chega do trabalho ou quando a mamãe chega do trabalho, quem que recebe o primeiro beijo da casa? Porque isso realmente complica a relação. Então, Rosângela, agora é contigo. Agora veio pra mim, né? Ela tá pegando fogo essa bola. Vamos lá. O primeiro beijo é pra esposa. Sempre pra esposa. E as pessoas acham que não tem maldade. E aí vamos falar uma coisa bem clara na prática. A gente entende, todas nós entendemos aqui, que quem faz não faz por mal. Não é com a intenção de causar um dano no casamento, a intenção de dar espaço para que coisas ruins aconteçam. Mas é olhar para tudo isso e compreender que existem questões visíveis e questões invisíveis. Eu postei uma frase no meu Instagram que gerou bastante burburinho, que foi: quando os pai e mãe, né, quando homem e mulher olham para os filhos e deixam de olhar para a relação, é o início do divórcio. E muitos pais e mães foram lá, mas os filhos são para sempre, talvez o marido não fique, porque se eu tiver que escolher entre meu marido e meu filho, eu fico com meu filho. Não cabe isso, porque são amores diferentes. Porque se os pais estão bem, os filhos ficarão bem. Então o primeiro beijo é o beijo da esposa, é o beijo do marido. Não é você pegar a criança e jogar de lado e falar: não, o primeiro beijo não é pra você. Quando a criança vem, pera aí que eu vou dar o beijo na mamãe. Eu já beijo você. Eu vou dar o beijo no papai. Eu já beijo você. Tem uma série que chama Sex/Life, que fala de questões de relacionamento, várias dinâmicas complicadas. E no primeiro episódio da série, o marido chega, ele beija os filhos e ele não beija a mulher. Quando eu vi aquela cena, eu falei: olha essa relação, o lugar que está. E, de fato, abriu-se espaço para uma nova pessoa entrar naquele relacionamento. E aí, enfim, são várias as dinâmicas. Mas é uma coisinha que às vezes parece boba, assim como quando o marido viaja, a esposa vai lá e pega as crianças e leva para a cama. E aquilo vira hábito. Não é uma coisa que acontece de vez em quando, que é vamos fazer uma festa do pijamas. Não, é uma coisa habitual naquela família. Quando o marido sai, o filho vai para a cama. E às vezes a mãe fica feliz porque o pai está fora de casa para poder dormir com a criança. A criança começa a desejar que o pai esteja fora para poder dormir com a mãe. Então, essas dinâmicas de colocar a criança sempre no meio do casal, não pode ter mais um momento a dois. Eu já atendi casais que não tinham momentos a dois desde que os filhos nasceram. Não existia mais o nós, só existia a família. Então, é difícil conseguir alguém para cuidar, é difícil isso, é difícil aquilo. E aí o relacionamento vira o quê? Vira selinho, bitoquinha, aquela coisinha xoxa, né? Não tem mais o amor eros, não tem mais paixão. É uma rapidinha na sala, trazendo bem pro popular, tá? Porque aí muitas vezes a criança tá dormindo lá na cama, né? Tá dormindo entre o casal. Um não agrada mais o outro porque sentem culpa de não estarem junto com os filhos. Não conseguem fazer uma viagem a dois, não cuidam mais da relação. E aí o que eu sempre falo é: se vocês cuidarem do casamento, vocês estarão cuidando dos filhos. Não é exclusão, não é ou. Não é eu só posso fazer uma coisa, ou eu cuido dos meus filhos ou eu cuido do meu casamento. Eu cuido dos meus filhos e do meu casamento. Eu tenho um momento com o meu marido e um momento com o meu filho.
Então, esse movimento ele é muito importante. E são coisas bem pequenas que, por vezes, as pessoas não vão avaliando, né? Os pais beijando as crianças na boca. E, às vezes, não estão beijando o parceiro ou parceira. E acontece, né? Os pais postando em foto de WhatsApp. Não é uma foto com o parceiro ou com a parceira. É uma foto dando um selinho no filho ou na filha. E eu entendo, não é uma dinâmica que a pessoa faz, eu quero fazer isso porque eu quero causar um dano. Mas isso já é um reflexo do que está acontecendo naquela relação. É o sintoma, como um resfriado. Quando você tem um resfriado, você tem coriza, dor de cabeça, febre. Não adianta você querer resolver só o sintoma. Você precisa resolver o que está por trás do sintoma, que é o problema. Essas dinâmicas já mostram como a relação não está funcionando, como esse casal muito provavelmente já não está no seu lugar, no lugar que deveria estar. Pois é, e Fer, e olhar para isso e entender que talvez algumas dinâmicas a gente precisa ir mudando o padrão. Porque a gente tomou aquele padrão por... E isso é bem... Essa palavra é talvez a mais adequada, né? A gente perceber o padrão. Não como algo certo ou errado, porque senão vem a culpa, né, Rô? E aí, ao invés de ser a pessoa que cria o filho, quem cria a culpa. Né? Então, sim, deixa eu entender essa dinâmica, né? Se eu... Nossa, eu beijei na boca do meu filho, né? E isso acontece. Como é pra mim isso? A vida, ela é uma questão de lugar. Como é o meu posicionamento? Né? Como eu me posiciono mediante os fatos? Como eu me posiciono mediante a minha família, a vida como um todo, né? E esse processo de levar os filhos para a cama, né? Se a gente olha e se torna consciente disso, a gente começa a organizar. Se a gente vai dizer, que bobagem, né? O que essa tá falando, né? E tá tudo bem também. Mas eu começo a perceber que isso vai trazer um sintoma. Né? Um sintoma para nossa relação, um sintoma para mim, né? E a gente falou filhos, mas às vezes é um cachorro. Acontece muito, né? também. Então, o que eu estou colocando entre eu e o meu marido, eu e minha esposa, né? O que há no meio dessa relação? E aí, quando a gente fala, se os filhos estão no meio, a pergunta é, esta mamãe ou este papai também se posicionou no meio do pai e da mãe? E olha só a grande sacada, nós todos fizemos isso. Sem exceção. A questão é nos tornarmos conscientes para poder mudar o padrão. Já que a gente tem ferramentas para olhar para isso. E o quarto do casal, sistemicamente, é algo sagrado. Né? O papai e a mamãe são grandes e eles têm uma autoridade, não no sentido de autoritário, porque é diferente, né? Mas uma hierarquia. Então, o quarto dos nossos pais, a cama dos nossos pais, é algo muito sagrado. Não é uma coisa que tem livre acesso. E se as crianças estão sentindo esse livre acesso ou acordando à noite, elas também estão vigiando algo, né? Porque elas não conseguem descansar. Elas não conseguem parar e dormir. E aí adultos que não dormem, né? Adultos que não conseguem relaxar, descansar, ter uma boa noite de sono, uma noite saudável. Né? O que esse adulto está vigiando? O que não é possível para ele descansar? E as crianças vigiam, né? De forma inconsciente, do amor cego, do amor sem limite da nossa criança, nós vigiamos o relacionamento dos nossos pais, né? Mesmo nós adultos, como nós carregamos nossa criança onde a gente for, né? Ela tá aqui. E se eu não me torno consciente dessa criança, é ela que vai mandar na minha vida. E aí eu vou me comportar como criança mediante o dinheiro, o trabalho, o meu casamento. Então, nos tornar consciente do que acontece, né? Eu vou jantar, vamos sentar na mesa. Como é esse posicionamento na mesa, né? E às vezes a mamãe e o papai, por um amor muito grande, tira o seu marido do lado e coloca o filho, né? Opa, sim, esse filho precisa de cuidado, a mamãe e o papai vão alimentar essa criança, tá tudo certo. Mas qual é o lugar, né? Qual é a ordem que funciona essa família? Né? Porque senão eu já tomo o lugar do meu papai ao lado da mamãe. Já tomo o lugar da minha mamãe ao lado do meu papai. Né? Então, nos tornar conscientes. Por quê? Porque a nossa espécie, por esse amor cego, como a Rô disse, não é por mal.
é um amor muito grande, né? Só que esse amor, ele vai se tornando sem medida, ele vai se tornando um amor doente. Se eu não vou me tornando consciente desses processos, isso vai mais adiante ferir. Então a Rô disse, se o casal olha para os filhos, né, em vez de olhar para si ao início do divórcio, sem dúvida. Né? E quem está ouvindo aí sabe. Então, por mais que a gente tente não olhar para isso, ou não nos tornar conscientes, nós sabemos as posturas que... Ninguém aqui está ouvindo novidade. Uhum. Não é porque a Rô estudou e ela vai trazer o que ela estudou. Eu estudei e vou trazer o que eu estudei. Mas não é novidade para ninguém. Nós sabemos. Mas por alguma razão não conseguimos fazer. Né? Então, eu vou me tornando consciente de que se a árvore está bem, o fruto estará bem. Quanto mais esse casal está unido, enquanto homem e mulher, por consequência, as crianças estarão bem. E aí, vamos perguntar aqui, ó. Eu hoje, com 44 anos, a Rô e tu, os nossos pais, independente se estão casados, separados, vivos ou mortos, a gente quer saber que eles estão bem. Mesmo como adulto, imagina uma criança. Criança quer saber se a mamãe tá bem. Então, a forma que o papai e a mamãe se olham, a forma com que eles se tratam, faz com que a criança relaxe e possa ir brincar, possa ir dormir, possa ficar em paz na escola. Né? Então, quanto mais eu vou percebendo a dinâmica dos filhos, né, mais eu vou entendendo as minhas dinâmicas como indivíduo e como funciona esse casal. E como funciona esse casal, e aí o Bert Hellinger, né, ele faz essa provocação, dentre tantas provocações maravilhosas, como diz aquelas frases que dão um rangir de dentes. Nós não vamos para a cama a 2, nós vamos para a cama a 6. Né? Vou eu e a história dos meus pais, né? Vem o meu companheiro e a história dos pais dele. E aí tudo aquilo que não deu certo, ou aquilo que foi maravilhoso, tá aqui. O que foi desafio, o que foi dom, tá aqui. Né? E quanto mais consciente eu vou me tornando disso, mais eu percebo minhas dinâmicas, né? E posso me liberar para fazer diferente. Senão, tudo que a gente mais julgou neles é o que a gente vai trazer para dentro da nossa relação. Pois é. E com isso, nós vamos só dar uns recadinhos dos nossos patrocinadores nesse momento e a seguir a gente volta falando mais sobre esse tema que está bem importante. Ótica Bem Ver, sua melhor ótica há mais de 20 anos cuidando de você com as melhores lentes, os melhores produtos. Localizada na Avenida Presidente Vargas, em frente aos Correios, aqui em Nova Prata. Ao Planos de Saúde TACMED. Para você, ter um bom plano é ter segurança e saúde com qualidade e agilidade? Então o seu plano é TACMED. Conte com uma ampla estrutura de serviços de saúde superiores para planos individuais, familiares ou empresariais. Utilize o cupom CONECTATV e seja um beneficiário dos planos de saúde TACMED. Tudo para você se sentir bem. Kumon. Orientação individualizada é sensacional. Fazer Kumon é ser um aluno com um potencial valorizado. É ter certeza de que nunca está sozinho, que há sempre um orientador guiando para cada trajetória. Fazer Kumon é sinônimo de pertencimento. Fazer Kumon é o máximo. Gostaria de agradecer também a Pedras Andretta, excelência em acabamentos para uma entrega com satisfação. Há 40 anos desenvolvendo obras corporativas e residenciais, referência no ramo das rochas ornamentais, com os melhores padrões em acabamento e beneficiamento. Visite as redes da Pedras Andretta. Supermercados Lorenzetti, onde você encontra tudo o que precisa. Todos os dias da semana com ofertas imperdíveis. E para melhorar o seu final de semana, tem o sábado do churrasco. Então aproveita, vai para o Super Lorenzetti, o endereço das melhores compras. Então voltamos com o nosso papo de hoje, nosso lugar na vida amorosa. É parte 2 aqui com a Fer e com a Rô, falando então sobre o lugar onde a gente está no relacionamento, na família.
E já nesse primeiro bloco deu para começarmos a ter um entendimento sobre, necessariamente sobre lugares. Até aqui em off a gente falou até lugar de mesa, tu colocasse também no meio do programa, falasse, né? Mas a gente antes falou sobre lugar na mesa, lugar que deita, dorme também. Então tem todas essas colocações que daqui um pouco a gente pode também ir analisando e falando mais. Porém, tem uma frase aqui que a gente fala muito, tu é o amor da minha vida. E aí, Fer, quem é o amor da nossa vida? Sistemicamente, o amor da nossa vida é nossa mãe. E aí, muitas vezes, quando a gente olha para um companheiro, uma companheira, né, e diz, é o amor da minha vida, né? Tá colocando essa pessoa no lugar de mãe. Mesmo que seja um marido. Mesmo que seja um filho, né? A pessoa coloca o filho e diz, esse filho é o amor da minha vida. E aí esse movimento vai trazer, e aí eu vou passar essa bola para a Rô, né, para ela falar desse lugar, porque o que nós fizemos, nós espécie, nós tentamos suprir as nossas carências que vieram antes, né, nossa carência com a nossa mamãe nos filhos, né, uma mãe pedindo colo pro filho. Não é, pessoal, sempre, né, pensem nisso, não é que não é para pedir, é de que lugar, de que forma eu me torno consciente disso, porque os pais, né, vão tentar de alguma forma suprir suas carências através dos filhos, né? Se nós não temos noção disso, se eu não tenho consciência disso, eu vou olhar para esse marido, para essa esposa, para os filhos, para uma amiga, para a chefe, para colega de trabalho, e vou tentar suprir as minhas carências através dessas pessoas, né? E não vai funcionar. Só de forma curta, mas talvez tenha a ver, os pais tentam dar para os filhos tudo que não tiveram. Sistemicamente, né, que a gente possa dar para os nossos filhos tudo aquilo que tivemos e que eles busquem aquilo que o sistema ainda não tem, né? Porque senão eu vou tentar dar o que eu não tive, mas aí vamos parar para pensar. Como que eu vou dar algo que eu não tenho? Não, mas aí é até as carências, né? É do tipo, não, eu sei que eu passei por isso, eu não quero que ele passe pela mesma... Se a gente consegue, enquanto espécie, deixar para os que vêm depois, né? Para os nossos descendentes, aquilo que tivemos, eles podem buscar o diferente, né? Agora, não quer dizer que precisa ser igual. Eu posso dar de outra forma. Eu posso mostrar outro caminho. Fazer de outro jeito, né? Eu venho de um sistema onde tem militares. Então, a disciplina, a regra é algo rígido, né? Alguns alunos meus, às vezes me falam, tem uma parte tu assim, que eu vejo meio que um alemão aí, né? Porque eu venho de um sistema onde é muito daqui até aqui, né? O meu papai e o meu vovô paterno, né, vem dessa linha militar. Então, sentar sem botar os punhos na mesa, não poder rir na mesa, né? Hora de comer, comida é sagrada. Que bom, né? Então, a gente também poder olhar, nossa, eu recebi disciplina. Ok, mas de que forma eu posso dar sequência? Porque a disciplina de 1970, de 1980 é diferente da disciplina de 2023. Então, de que forma a gente vai adequando isso? Fazendo diferente na dinâmica que a gente vive, né? Uma vez as crianças iam para baixo da parreira trabalhar junto, pegar junto, né? Histórias, a minha mamãe me conta que com 8, 9 anos ela fazia pão. Então, não quer dizer que hoje a gente vai fazer isso, né? E não que não possa também, mas entender que são outros tempos, né? A criança tá frustrada, na nossa época, engole o choro e vai pro quarto, né? Porque eles estavam ainda pensando em muitas máquinas para facilitar a nossa vida. Hoje, no ano de 2023, filha, você tá frustrada. Isso é frustração. Bota para fora. Manifesta. Não precisa dar show, né? Bota para fora. Quando passar, mamãe tá aqui. E a criança bota para fora, espera, daqui a pouco volta. Aquele chorinho de alívio. Aliviou. Ela pôde expressar a sua emoção. Claro que com dose, com limites, ainda assim com disciplina, hierarquia, né? Então, quando eu tomo o que eu recebi,
E depois que eu tomo o que eu recebi, antes a Rô falou, acho que foi no programa anterior, né? De não saber receber. Quem não sabe receber ainda não tomou sua vida. Para eu aprender a receber, eu tenho que tomar minha vida. Essa é minha vida, essa é minha história. E quando eu tomo isso, eu fico livre para fazer diferente. Fer, posso fazer uma pergunta aqui? Claro, deve. O que seria esse tomar na prática? Né? Para quem tá lá assistindo, tá, mas o que é esse tomar? É o aceitar? É o dizer sim para tudo como foi? É o que na prática? Essa é a diferença que nós estudamos muito na constelação. E te digo, né? O Bert Hellinger deixou aí as ordens do amor. Estudo já há quase uma década aí. E tô ainda aprendendo. Sinto às vezes que sei, mas que ao mesmo tempo não sei quase nada. Mas o que é receber, né? Eu vou, câmera, dar uma filmadinha aí de uma parte maior que apareça a Laura. Então, a Laura tá aí sentada. Ela recebeu o copo. Sim, eu levei até ela. Então, quando nossos pais permitiram que a gente nascesse, nós recebemos nossa vida. Agora ela vai tomar o copo de mim. O receber é passivo. O tomar é ativo. Então, quando eu vou nascer, nós nascemos, nós recebemos nossa vida. Mas quando que a gente toma ela? Quando a gente diz esse sim. Né? E para dizer esse sim, Rô, ele precisa ser que eu veja a realidade tal qual ela é. Porque senão a gente não consegue. A gente vai criar o pai que não deu colo, a mãe que não olhou, né? Então eu fico distorcendo isso. E a constelação, ela nos leva a conectar a origem da vida, que é tomar aquilo que eu recebi, né? Então, quando que a gente toma as coisas? Quando a pessoa diz assim, meu casamento tá desse jeito, eu não sei o que eu faço, preciso tomar uma atitude. Aí ela vai ter uma ação. Enquanto a gente não toma, o tomar, ele é ativo. Então eu preciso tomar isso. E aí eu me movimento. Aí eu tenho força. Enquanto eu só tô recebendo e não tomo, eu não tenho força de movimento. Explica? Sim? Não, bem importante. E quantas vezes talvez a vida ela andou, a gente não tomou ela e a gente só percebe quando as às coisas vezes não numa estão... doença. Às vezes quando o casamento não tá bem, quando um filho, né, ou quando o fruto do amor começa a apresentar alguns sintomas, aí essa pessoa pensa, pá, eu tenho que tomar minha vida. Não tô dando a volta, tá muito pesado pra mim, né? Então eu vou ter que tomar algo, eu vou ter que voltar pra fonte. Onde é que tá a fonte da vida? Lá atrás. E aí eu tomo essa vida. E aí eu tenho força de movimento pra fazer diferente. Bem importante. Dentro disso, porque eu achei bem bacana de ter a explicação do tomar a vida e ter uma atitude, uma ação sobre o que eu preciso fazer nesse momento, achei bem interessante. Realmente, na hora que a gente precisa, é a hora que parece que as coisas realmente vão dar certo. Mas eu não entendo por que a gente demora tanto pra tomar a tal da vida, né? Mas aí você tá complicando. Assim, seria tão mais fácil. Se nós não fôssemos humanos. Aconteceu, já vão atrás, né? Não, tem que esperar ficar pior. Todo né? mundo tem tempo. E aí a procrastinação, que muita gente fala, essa palavra tá bem alta, né? Tem muita... Mas, enfim... Carência afetiva. Então a gente falou sobre a mãe, o amor da nossa vida é a nossa mãe. Então a gente precisa... Agora eu comecei a dar o nome aos bois, né, Fer? Então eu sei que o amor da minha vida é minha mãe. Partindo disso, amor de filho é amor de filho, amor de marido é amor de marido. E uma coisa que eu acho que também é importante, aí quero ver se a Fer concorda, é que não é você falar, ele é o amor da minha vida que muda tudo. É postura interna e externa. Não é uma coisa que tu faz uma vez que acaba com o teu casamento. Não é uma coisa que você faz, beijou o filho uma vez, pronto, acabou o casamento. Não, gente.
É sempre... A gente tem que explicar o óbvio, É né? que as coisas elas vão tomando forma de Vão, acordo com as nossas e aí atitudes. exato. Então é o lugar que tu se sente. É quando tu olha pro teu marido e tu tem tanto medo de perder ele, que tu pensa, se eu perder ele, ele é o amor da minha vida, eu não sobreviverei sem ele. E você se agarra naquilo e pronto, a tua vida é aquela pessoa. Então tem uma postura ali com relação a filhos, né? Então é uma dinâmica que vai acontecendo, que não é uma coisa sozinha, são várias coisas que estão acontecendo, certo? Sim, sem É isso dúvida. aí. E pensando nisso, a gente acaba batendo de frente de carências afetivas, que é como eu comentei antes, e acho que é bem importante a gente estar falando, porque às vezes não tem porque é bem importante, tudo precisa ser dito, né? Poxa, as coisas não estão indo bem, vamos sentar, vamos conversar. Mas tem a história de não perceber isso e começar. Então, como a gente pode colocar isso pensando no nosso lugar dentro da vida amorosa? Quando a gente pensa em relacionamento é uma troca, uma dança, né? Os dois ali se movimentam. Só que às vezes eu tô querendo demais, às vezes eu tô dando demais, o tomar, o receber, tem até o equilíbrio, né, nessa troca que precisa existir. Só que por vários motivos, às vezes, eu não consigo fazer esse movimento, ou de tomar, ou de dar, enfim. E dentro da minha visão de trabalho, dentro da minha abordagem, o que acaba acontecendo com a pessoa que é muito carente, né, que tá muito relacionado com algumas feridas emocionais e que tem relação com a mãe? Ela não foi olhada de certa forma, ou não teve suas necessidades supridas, e ela leva essas carências para dentro da relação. O que vai fazer com que ela não fique no lugar certo. Geralmente essa pessoa não consegue ficar no lugar de mulher dentro da relação. Ela acaba sendo muito mais menina. Então ela busca o amor do pai, muitas vezes, que não teve, o amor da mãe. Ela tá ali só querendo tomar. Então ela quer ter a vida facilitada, ela quer que o outro faça por ela. Extremamente exigente. Então é um amor exigente, é um amor dele, não olha para mim, ele não faz por mim. E é um amor pesado, é um amor muito pesado. Por quê? Porque é como se o outro fosse céu, sol, terra, lua, tudo. O outro se torna tudo. E isso não faz com que a relação tenha uma troca acontecendo. Porque chega um momento que a corda vai arrebentar. Vai chegar um momento que vai faltar esse lugar de homem e mulher. Porque se a gente parar para pensar, a gente consegue atender quase que todas as nossas necessidades com outras relações. Mas a relação entre homem e mulher, a relação intimidade sexual, esse contato, essa conexão profunda, se tu vive uma relação monogâmica, tu só tem com teu parceiro. E quando tu tá fora do teu lugar, isso vai acabando. Não tem mais isso. Pra mim, é um dos maiores sinais que o casal não tá no lugar certo. O termômetro. É um termômetro, né? É o que dá liga ali pro casal, né? Não tem mais essa química, não tem mais essa intimidade. Às vezes até tem o ato. Mas é um ato raso, é um ato muito mais de corpo. Não é uma conexão, não tem uma conexão ali de alma, de uma coisa profunda. É quase que uma coisa biológica, uma necessidade física. Necessidade física, acabou, cada um vai para um lado e era isso, sabe? Se encontram vez ou outra nesse sentido. Mas quando estamos fora do nosso lugar na relação, essa intimidade vai acabando. Então, a mulher, muitas vezes, ou o homem, né, que tá ali naquela postura de carência, de pedir, vai sugando demais o outro, vai sugando, e isso vai abrindo espaço na relação para falta de desejo, para falta de libido, para falta de química, para falta de projetos, e isso vai acabando com o relacionamento. Então, é uma dinâmica que acontece muito, né, no meu trabalho. Uma outra dinâmica é a mulher ir pro lugar de mãe. Como a Fer comentou antes, competir com a sogra. Competindo com a sogra, com raiva da sogra, brigando com sogra. E aí fazendo o marido escolher entre ela ou a sogra. E uma disputa de poder enorme. E sempre achando que ela tem que fazer pelo marido. Então, o que eu mais escuto mas é que, Rosângela, é assim, se eu não fizer, ele não vai fazer. Não, é que tu não tá entendendo. Se eu não resolvo o problema para ele, ele não resolve o problema. Eu tenho que resolver. Se eu peço, ele não faz. Então, a justificativa sempre eu tenho que fazer. É uma postura, na minha visão, de muita arrogância sempre.
Sabe, é uma postura do tipo, eu tenho que dar conta, eu tenho que fazer. E aí quem tá em casa e tá nessa postura vai dizer assim, mas é verdade, eu tenho que fazer mesmo. Mas é porque essa pessoa tá escolhendo essa dinâmica. Lembra que chave e fechadura? Eu preciso desse homem na minha vida pra me lembrar o quanto eu sou incrível e maravilhosa, porque eu sou muito melhor, né? Eu não preciso. Então é uma pessoa que não tem, talvez, essa questão do receber, não tem essa questão da troca, tanto que eu tive um caso alguns anos que, quando eles me chegaram pra mim, a reclamação dela era, eu tenho que fazer tudo por ele. Eu tenho que fazer tudo por ele. Se eu não faço, ele não faz. E era um casal que eu tava acompanhando. E à medida que ele foi mudando, que ele foi dando mais, ela começou a ficar mal. Ela não sabia receber. Ela não sabia tomar, ela não sabia. E aí, os motivos que ela reclamava, à medida que eles foram sendo ajustados por parte dele, foram desestabilizando ela. A vida dela não melhorou quando ele começou a fazer mais, a vida dela piorou, porque ela começou a se sentir inútil, ela sentia que ela não era boa o bastante, ela começou a enxergar os defeitos dela, porque... E aí, mais uma coisa também que dói. Um homem, quando você tem um homem fraco ao teu lado, um homem que não dá conta da vida, ele mostra o quanto tu é boa. Quando tu tem um homem ou uma mulher, vale para os dois lados, tá? Quando tu tem uma pessoa forte do teu lado, uma pessoa bem resolvida, vou usar esse termo mais fácil. Quando tu tem uma pessoa muito boa do teu lado e bem resolvida, mostra as tuas falhas. E aí, quando eu tenho que olhar para mim, é difícil. Então, sempre tem uma dinâmica que a Fer pode explicar melhor pra gente. Por trás disso tudo, eu não escolho essa pessoa ao acaso. E essa coisa de, eu faço porque senão ele vai fazer. Eu falo muito isso para os meus clientes, assim, mas se tu for embora da vida dele, tu acha que ele não vai sobreviver? Tu acha que ele não vai fazer? Tu acha que ele não vai dar conta? Ele vai. E tem mulheres que não se dão conta que elas são um muro na vida do homem. Aí, às vezes, a relação acaba, e aí já aconteceu, assim, da cliente mandar áudio chorando, com ódio, com raiva, porque, não, eu pedia para ele fazer aquilo lá e ele não fazia, agora ele tá fazendo por conta própria. Mas por quê? Porque capacidade ele tinha. Só que tu tem que dar espaço pro outro. E espaço não é no teu tempo. Porque tem isso. Eu quero que o outro faça, mas faça no meu tempo, do meu jeito e no meu sistema. E não. Eu digo e eu deixo as coisas, eu dou espaço, porque às vezes as coisas não são imediatas. Eu quero mudar o meu casamento, eu tô numa dinâmica trocada. As coisas não vão se resolver de um dia pro outro. Elas também não foram construídas de um dia pro outro. Então eu faço o meu movimento, a minha parte, e eu dou espaço para que o outro responda isso. O que pode levar semanas, meses, não é uma coisa imediata. E aí, Fer, como é que vem a parte sistêmica nisso tudo e os olhares para essas questões? Pois é. É todo um processo de entendimento, como tu mesma disse, né, Rô? Profundo. Né? Quantas dinâmicas ocultas estão ali nas minhas indisponibilidades. E aí, quando fala a palavra, falamos na parte 1, a Rô falou do sempre e do nunca. E aí agora eu vou trazer o tudo. E tudo é muita coisa, né? Porque se eu penso, eu faço tudo pra ele. Aí eu fico pensando se a respiração, ela é mecânica, né? Porque eu tenho que respirar, porque tudo é respirar. Eu faço a digestão por ele, eu respiro por ele, eu visto ele, tudo é muita coisa. E aí quando a pessoa traz essa narrativa, que faço tudo, imagina a mentira que ela tá se contando. Porque tudo é muita coisa. Né? Para pensar tudo que uma pessoa faz durante o dia por si. Quando eu digo tudo, eu faço tudo isso. Então, que espaço eu dou para a pessoa ser ela, viver ela, cuidar dela própria? Eu não dou esse espaço, né? E quando eu falo eu faço tudo por essa pessoa, eu me remeto a alguém cuidando de um bebê. E ainda assim, aquele bebê respira sozinho, já, porque ele já tá fora da barriga. Ele já faz a própria digestão. Ele já engole a saliva. Ele já tem várias funções que ele faz. E aí esse tudo virou um monte de coisa, né? Então tá tratando essa pessoa como? E aí quando essa pessoa por alguma razão vai embora, um ou outro, né? Se relacionamento termina, a pessoa pode respirar por ela, escolher a roupa por ela, se movimentar por ela. E aí eu assim, mas quando tava comigo não fazia, né? E qual era o espaço?
falamos no bloco anterior sobre o feminino dar o lugar do masculino, né? É a mãe que permite o acesso ao pai. Sem a autorização da nossa mãe, nós não acessamos nosso pai. A frase é: por amor à minha mãe, eu vou romper com o meu pai. Então é o feminino que dá o lugar para o masculino, né? Porque nós estamos materializados. E matéria é feminino. E isso tem uma relação, talvez, também com o que a gente falou na primeira parte, da mulher buscar mais? Sim. Porque se a mulher está bem, né, Ela dá espaço. ela dá espaço. Então, nós precisamos, enquanto feminino, organizar isso. Porque quando a gente organiza, aí tem um provérbio, né? Provérbio bíblico, que diz: a mulher sábia edifica o lar. A tola, com as mesmas mãos, o destrói. Porque a casa é o feminino. Por isso que a mulher vai ver, ó, o coelhinho voando, né? A lâmpada, porque a casa é a mulher, né? O pai é o mundo. O masculino é o mundo. É o que tá lá fora. Então, esse processo é de nós entendermos o quanto nós estamos permitindo os tempos. Porque como o feminino existe dentro do masculino, e o masculino existe dentro do feminino, nós temos as duas energias. Então, o homem, né, o pai, ele vai dar a vida em uma noite, em um momento. Em tempo do relógio, 2 minutos, 5 minutos. A relação sexual terminou. Ele já deu a vida. É rápido, é o movimento, é o foco. A mãe, feminino, vai nutrir a vida. E aquilo que o pai fez em uma noite, em um momento, a mãe vai levar 9 meses para fazer. Então, esse tempo de relógio é um tempo mais demorado. E aí nós vamos buscar esse equilíbrio nas nossas multitarefas, né? Então, a mãe, ao mesmo tempo que está sendo esposa, está nutrindo um bebê, está preparando o seu corpo está mudando, ela está organizando a casa, né? E o homem focado vai nutrir essa família, vai caçar o yang, né? Vai sair para caçar enquanto a mamãe choca o ovinho para que esse bebê possa chegar. E aí nós vamos encontrando sempre essa compensação, né? A Rô falou antes sobre o equilíbrio, que é uma das ordens do amor, a ordem do equilíbrio, da compensação. E o universo funciona numa compensação. Tudo aquilo que a gente vai fingindo que não vê, vai criando uma energia, que hora ou outra vai compensar, vai estourar. É assim que o universo funciona. Se a gente não cuidar do lixo, vai lixo. Entope os canos, os ralos, o esgoto. A natureza vai vir e vai inundar. Né? A gente não cuida da natureza. Aí acontece um temporal e equilibra. Sempre vai buscar essa compensação, é assim que o universo funciona. E quando a gente começa a entender que, opa, se eu tô dando demais, ou se eu tô recebendo demais, hora ou outra, isso vai compensar, né? E eu vou ter que lidar com isso. A Laura falou antes sobre o ano ser regido pela lua, né? O que a Kelly trouxe para nós, que os céus nos pedem esse ano? Nossas emoções vão transbordar. A lua aumenta o volume de água. E todas as emoções que nós passamos, 1 ano, 10 anos, desde a infância, controlando, fingindo que a gente não vê. Esse ano vai compensar. A gente não vai mais conseguir, a partir de agora, a gente como espécie, disfarçar nossas emoções. Elas vão escancarar. Porque vai vir essa compensação. E tudo aquilo, e antes tu falou, Rô, sobre o óbvio precisa ser dito, né? O grande emaranhamento, os nossos grandes emaranhamentos vêm daquilo que não é dito. Quando eu posso verbalizar, olha, você teve essa atitude e isso me magoou. Aí eu posso me abrir para ouvir como foi para outra pessoa a minha atitude. Porque talvez ela compensou algo que eu já tinha feito antes. Né? E aí eu começo como um adulto, né? E esse é um convite, né? Que se faz, adultos,
se olham nos olhos e conversam. Ai, essa frase é linda. Né? Adultos se olham nos olhos e conversam. Essa situação me chateia. Quando você faz isso, eu fico desconfortável. Quando você me toca aqui, é tão bom. Né? Nossa, eu esperava que hoje nós pudéssemos fazer tal coisa. E aí a gente não verbaliza, vai deixando a nossa mente fantasiosa criar um monstro, e aí depois vai precisar compensar. Né? E aí algo numa faísquinha assim vira uma explosão. Meninas, só vou dar uma pausa especial nessa nossa conversa que tá muito legal. Para agradecer mais alguns patrocinadores desse programa que fazem com que este conteúdo chegue até você. Casa Gamba, especialistas em você. Restaurante e Cantina Mascaron, gastronomia caseira em um cenário que conta histórias. A Lojas Regla, viva novos caminhos. E a temporada do jeans já começou, feminino e masculino, a partir de R$ 99,90. Tudo em até 10 vezes sem juros, com o primeiro pagamento para 60 dias. A Fleur para Alisson Pinheiro, florista aqui em Nova Prata. Uma nova marca, um novo conceito, mas com a mesma essência e dedicação. Visite o espaço da Fleur, onde a alegria e o amor pelo que se faz estão presentes em cada detalhe. Cestas de café da manhã, buquês, arranjos, atendimento 24 horas para funerais. Prana Energia Vital, levando terapias para a tua vida, um espaço de saúde alternativa e holística. Clínica de Saúde Estética Fabielle Espanhol. Protocolos estéticos corporais e faciais de alto padrão, com o objetivo de manter você sempre linda. Os protocolos são individualizados e personalizados, onde eles têm um imenso prazer em te receber para uma avaliação. Então, só agendar teu horáriozinho. Voltamos então para falar mais um pouquinho sobre o nosso lugar na vida amorosa, aqui com as meninas, com a Fer e a Rô. Muito interessante ver as dinâmicas, como elas funcionam quando a gente não toma a nossa vida, quando a gente está no lugar de outro, inconscientemente. A gente sabe que ninguém faz querendo estar no lugar de filho, no lugar de mãe, no lugar... A gente tem que estar no nosso lugar. Partindo disso, a gente viu que existem formas, sim, de como buscar fazer diferente. As terapias estão aí a serviço. A gente fala que tanto a feira, ela oferece todo Casa Prana, enfim, todas as terapias que você pode estar vendo que é melhor para ti. Do lado da Rosângela, todo o conhecimento, a busca de, poxa, não me sinto que realmente as coisas não estão fluindo, não estão legais, por que não buscar? Então, eu digo, são serviços que se complementam e que estão aqui disponíveis para isso. E agora, então, para as nossas considerações sobre esse tema, que ele é muito importante, Fer, e quando foi pensado em trazer aqui para o programa, né? Com tudo que foi dito nesses 2 programas, o que a gente pode estar? É um convite para o pessoal, né? Como foi falado no início do primeiro programa, não ter razão é um desafio, né? É um desafio a gente olhar assim e dizer, mas então todas aquelas atitudes eu poderia ter feito diferente. Então eu não tenho razão, né? E não que alguém tenha. Cada um do seu jeito vai vivendo da forma que é possível. Tem uma frase que eu gosto muito e talvez valha a pena dizer, e eu gosto sempre de convidar o pessoal para falar isso em voz alta, né? Para que eu possa me ouvir falando isso. Eu abro mão do que eu quero para receber o que eu preciso. Porque enquanto o nosso ego tá ali, querendo ter razão, é assim que é. A gente não vai enxergar. Não se torna visível para nós. Né? Quando eu posso me dizer, nossa, o que eu preciso realmente? Né? A diferença entre do que eu quero e aquilo que eu preciso. Né? E às vezes eu quero salvar um casamento. E não quer dizer que precise salvar ou não. Mas o que eu precisaria realmente? Né? Será que eu quero que isso dê certo? Ou eu preciso viver em paz? Porque senão a gente fica forçando situações muitas vezes. E entender o meio a meio. Também acho que é uma mensagem interessante pra gente deixar hoje. Nenhum relacionamento é feito sozinho. Né? Nós precisamos de um homem para poder nascer, que é o nosso pai.
todos nós. Antes de nascermos, nós dependemos de um homem e de uma mulher se encontrarem para que a gente possa nascer. Se nós vamos criando narrativas, não preciso de mulher para nada, não preciso de homem para nada, eu já estou excluindo meu pai e minha mãe, porque sem eles eu não teria nascido. Né? Então, dá o lugar para eles, o lugar que eles têm, né? Tomar esse pai e essa mãe nos liberta para seguir a vida. Então, fica atento às nossas palavras, né? Quem fala, se entrega. Então, da forma com que eu falo, nos conselhos que eu dou, né? Nas minhas concepções, das verdades que eu tenho, que caminho isso diz sobre mim? Né? Então, quanto eu posso me conhecer através das minhas palavras, das minhas narrativas, né? E quanto mais me torno consciente disso, por alguma razão aparece uma frase, um livro, um Instagram, né? Aparece lá, eu vejo passo na rua e vejo uma placa, psicólogo, casa terapêutica, eu começo a ver o que antes para mim era invisível, agora aqui, tá escancarado numa dinâmica. Muito obrigada, Laura. Obrigada, Rô, por aceitar o convite. Que lindo, Fer. Rô. Mexeu com muitos corações. Eu acho que tem muita gente do outro lado assim, ó. Ai, tô balançada aqui. Esses 2 programas, para mim, eles são um convite para quem tá do outro lado entender que tudo que acontece que não tá bom é sintoma. A vida amorosa não é para ser um embate diário, como eu já falei. Então, se tá um embate, se tá muito pesado, se tá muito difícil, para tudo e olha. Olha antes que chegue um momento que não tem mais o que se fazer. Que tem momentos que não dá mais. Porque desgastou tanto, ficou tão difícil que se torna exaustivo recomeçar, dar uma nova história para aquilo ali. Então, não tá legal? Olha, reavalia, tome decisões, vá pro tomar. E compreendendo que aquilo que tu fez até aqui não dá pra fazer diferente. Então não adianta ficar com chicotinho agora de ai, porque eu. Não adianta culpar ninguém. Eu gosto muito de pensar que as coisas foram como elas foram, são como elas são. Cabe a mim decidir o que eu faço daqui pra frente. Nós recebemos dos nossos pais o que recebemos, não tem como mudar isso, e aí cabe muito o dizer sim e aceitar as coisas como elas foram, não é concordar de dizer, ah, foi bom, ou acho que foi bonito o que aconteceu, é dizer, foi como foi assim, essa é a minha história, essa sou eu, e daqui pra frente, o que aconteceu no casamento, né? Se tu tá muito machucado ou muito machucado num casamento, é muito provável que você esteja remoendo muitas coisas, não dizendo as coisas, não verbalizando, ou se você vai num tom acusatório, dedinho apontado, porque você sempre, você nunca, e isso não vai trazer a solução. Então, às vezes, a gente também precisa se abrir em vulnerabilidade, falar é sobre mim, eu estou me sentindo assim, eu preciso, eu quero, eu gostaria. Isso já resolve um monte a comunicação do casal. Não ficar discutindo em cima daquilo que não deu certo. Que não deu certo, não dá pra mudar. Não adianta vocês dois sentarem e conversarem sobre por que traiu, por que foi, por que não foi. Tá, aconteceu. Como é que a gente busca agora uma compensação, talvez, um equilíbrio aqui e seguimos daqui pra frente? Não dá pra achar que as coisas vão ser diferentes, né? Ah, quando os filhos crescerem, nós cuidaremos do relacionamento. Talvez não tenha mais relacionamento lá na frente. Os filhos precisam que os pais estejam bem, como a Fernanda falou, né? Quando a árvore tá bem, o fruto tá bem. Cuidar do casamento é uma escolha. Família é um projeto. E é um projeto muito abençoado quando a gente entende que dá trabalho, exige movimento, sozinha ou sozinho você não vai conseguir. Mas alguém tem que começar, às vezes, o movimento. E aí você dá o tempo pro outro se movimentar. O outro não se movimentando, aí você avalia. Cabe ou não cabe? Quero ou não quero? Faz sentido ou não faz? Só que não adianta achar que o próximo relacionamento será a salvação da sua vida. Se tu tá com um problema no relacionamento hoje, tu tá buscando só resolver o sintoma, você vai cair daqui 2 passinhos no mesmo lugar, no mesmo buraco. Então, primeiro resolve em ti, olhe pra ti. Se tu tá numa dinâmica de tô fazendo demais, tô recebendo demais, porque quem recebe demais demora pra perceber mais.
que tá recebendo demais, porque tá gostosinho, às vezes tá confortável. Geralmente vai perceber quando tem uma dinâmica ali no relacionamento completamente disfuncional acontecendo. Quando fica sem nada, quando entra muitas vezes uma outra parte naquela relação, quando o outro vai embora, enfim, tem que acontecer às vezes uma coisa bem drástica para perceber. Mas quem tá dando demais tá sobrecarregada, tá exausta, tá muito cansada, tá brigando, é aquela mulher que ela tá vivendo uma luta por dia. E se não tá leve, se não tá saudável, olha pra isso. Perceba quais escolhas que tu pode fazer de diferente daqui pra frente e tome decisões. Eu acho que decisões fazem com que as coisas sejam mais fáceis e são visões de mundo diferentes. Eu e a Fernanda temos abordagens diferentes, mas elas se complementam muito bem. Eu sou uma admiradora da constelação e eu acredito que a partir do momento que a gente entende o que faz sentido naquele momento, às vezes uma constelação vai fazer mais sentido naquele momento, às vezes um processo terapêutico vai fazer mais sentido e tá tudo bem. O importante é a pessoa começar a se movimentar e buscar por ajuda. Então, que as pessoas de casa tenham recebido esse convite para olhar mais para suas relações, porque quando a nossa casa tá bem organizada, a gente lida com qualquer coisa no mundo. O problema é quando a gente tá fora do nosso lugar e a nossa casa tá muito bagunçada, a gente não tem para onde voltar. E aí a vida fica muito difícil. Sim. Muito obrigada pelo convite, Fernanda. Amei esse nosso encontro. E que bom que ele foi longo, que a gente possa ajudar as pessoas a terem uma relação mais descomplicada. Mas com certeza, muito obrigada. E enquanto vocês falavam, eu só penso assim, que nada é por acaso. As coisas, elas acontecem pra gente, de alguma forma, aprender. Então, se está acontecendo, não tem o porquê a gente tapar os olhos, não ver e não buscar um auxílio para passar por isso. Então, com a aprendizagem facilita tudo, né? Então, aconteceu, vamos melhorar para que não aconteça mais, talvez, desta forma. Se eu precisei passar por essa experiência, tá tudo certo, né? Então, meninas, muito obrigada de coração. Agradeço a você que está em casa, nos acompanhou. Agradeço mais uma vez a todos os nossos patrocinadores, a Ótica Bem Ver, Clínica de Saúde Estética Fabielle Espanhol, a Alprana Energia Vital, a Flair para Alisson Pinheiro, a Kumon, Lojas Regla, Restaurante e Cantina Mascaron, a Casa Gamba, Supermercados Lorenzetti e a Pedras Andretta. Um abraço a todos e até o próximo programa.